Como é que tá, professor Luiz? Opa, Tudo bem? Tudo jóia? Tranquilo? Bom demais. Professor, pode se posicionar aí Opa, que hoje... vamos ali, eu vou assumir o posto aqui, né? Pode, Dá licença. pode pilotar aí o Vou pilotar a máquina aqui. Professor, quando você está pilotando aí, vamos conversar um pouquinho, né? Isso, vamos O conversando. que você achou do conteúdo, professor, o conteúdo do MPU? Olha, é padrão, né, Luiz? Realmente o conteúdo é um pouco padrão das provas da CESP, né? Certo. Mas o que eu tenho que alertar aos candidatos, aos nossos alunos, que a prova não vai ser fácil, né, professor? A banca CESP, ela é bem exigente, né? Professor, Deixa eu achar aqui. Dois assuntos aqui. Eu recebi um e-mail ontem à noite, isso eu confesso que deve ter sido falha pedagógica minha, professor. Correto. No edital só está LibreOffice. LibreOffice, certo. E o de Word, qual que é o nome dele? É o Microsoft Office, né? Que são os pacotes aí de programas de produção, né? Que no caso do Office, que é exatamente... O LibreOffice é exatamente a cópia do Microsoft Office. É o genérico do Office. É o genérico do Office, exatamente. Qual que é o recado? Eu recebi um e-mail ontem à noite de uma aluna. E eu vou falar sobre isso nas nossas dicas também. Só fazendo uma rede nacional aqui, ó. O professor disponibilizou a aula do professor, que você fez um curso completo aqui, Banca do CESP, né? Exato. E eu disponibilizei, professor, as aulas do Office pra galera e falei para estudar, cara. Eu peço desculpa pro pessoal aí. Mas, Luiz, vou falar uma coisa muito importante para você aqui. Você fez certo. Sem querer. Sem querer, você fez certo. Olha, eu recebi, nosso guia, né? eu recebi os e-mails dos alunos, né? Eu recebi algumas sugestões. O que acontece, Luiz? Na maioria dos casos, quando a banca cobra LibreOffice, ela cobra a diferença entre o LibreOffice com o Microsoft Office. Então você tem que saber dos dois, Você tem que saber dos dois, exatamente. Eu vou falar sobre isso nas dicas, realmente. Você tem que ter os dois programas na cabeça, porque ela vai perguntar. O LibreOffice Writer, que é exatamente o correspondente ao Microsoft Word, ele tem tal ferramenta que o Word não tem? Você tem que saber isso. Poxa, você tem que saber. Outra coisa, professor, você não conhece o professor Cato Júnior, trabalha com a gente aí no governo do estado aí. Você se tornou especialista em banca do CESP. Basicamente, eu encontrei até um padrão, Luiz, que eu vou dar uma dica muito interessante aqui. Manda agora, professor. Poxa, você quer adiantar minhas dicas? Não, eu vou falar. Não, vou dar uma dica. Eu vou comentar aqui, o professor vai falar no decorrer, que o professor se tornou especialista em banca do CESP. E aí, eu conversando com ele, ele falou assim, Luiz, é incrível. Toda vez que a banca fala uma palavra, essa questão está errada. E exatamente é esse o padrão. Certo? Então aí tem... Eu analisei mais de 50 questões e... Mesmo padrão. É um padrão, assim, é uma dica sensacional, sem dúvida. Vamos gravar essa dica depois, especificamente. Claro. Disponibilizar na rede no pra curso galera, também, exatamente. Curso, né? Pessoal, vou deixar para o Socato Júnior aí. Hoje a gente tem uma pauta bastante extensa, que estamos gravando essa aula padrão de televisão. Depois que o Cato sai, ele vai fazer um encerramento para vocês aí. Vai vir outro professor. 30, 40 minutos aí com o Socato Júnior. Pessoal, fiquem com o Socato. Vai lá, professor. Boa aula, hein? Vamos lá. Vamos trabalhar. Pois é, pessoal. Estamos aqui hoje para dar as dicas. Eu separei aqui... A primeira dica que eu vou dar para vocês, na verdade não é bem uma dica, é o que? É um aviso, gente, é um aviso. A banca CESP é a que mais exige conhecimento do candidato, gente. Como assim, professor? Ela é a que mais cobra, ela é a que mais cobra o detalhe, ela é a que mais cobra o conhecimento, ela é a que mais cobra, gente, a memória fotográfica do aluno. Como assim memória fotográfica, professor? Porque, gente, ao longo do nosso curso de informática, eu falei para vocês, porque a banca quer um candidato que tenha memória fotográfica. Ela quer saber o quê? Onde está a ferramenta tal? Onde está o menu tal? Você está entendendo? Onde está a opção? Em qual guia do Office está essa guia, essa opção, essa ferramenta? Né? Onde está dentro do Windows? Então... a CESP, né, o CESP realmente ela tem um nível assim acima, aliás, bem acima da média. Professor, o senhor está me assustando. Não, não estou assustando. Eu estou o quê? Eu estou te motivando, meu aluno.
Por quê, professor? Porque você vai estudar, porque você está estudando, você está em o quê? Em alto nível de competitividade, gente. Exatamente. Aqueles alunos que não se preparam, que não estudam, esses aí não vão entrar. E você que está estudando, que está o quê? Que está preparado para a prova, você vai acertar e você vai passar. Bom, essa aqui seria um aviso, a sugestão, um comunicado, uma dica aqui para vocês. Beleza? E a segunda, olha só, gente. Isso aqui é muito interessante. É um padrão, gente. Como assim um padrão, professor? É um caminho que a banca CESP cobra. Quando a questão for de negação ou menosprezo, é um forte indicativo que a questão está errada. Pessoal, acabei de falar isso aqui com o Luiz. Eu pesquisei mais, eu estudei mais de 50 questões aí que tenham a negação, por exemplo, ou menosprezo. E, gente, fiquem impressionados. Mais de 90% das questões, estavam que errada. Como assim errada, professor? Bom, o professor Luiz acabou de dizer, né? As questões da prova, ou ela está correta, ou ela está errada, certo ou errada. Tudo bem? Quando a banca, por exemplo, quando o CESP chega lá e, vou dar um exemplo aqui, o Microsoft Windows não possui a ferramenta de compartilhamento de arquivos. O que está acontecendo, gente? É uma negação. Ele está negando que o Windows tem a tal da ferramenta de compartilhamento. Professor, eu sei que o Windows tem essa ferramenta, então está errado. Ótimo, você tem um conhecimento, você sabe que está errada. Mas, por exemplo, se for uma questão mais capciosa, por exemplo, vamos ver, um processador quad-core não tem a capacidade de um processamento quádruplo, por exemplo. Eu sei que um processador quad-core é um processador de 4 núcleos, eu sei que ele tem o quê? A capacidade de fazer um processamento quádruplo. Bom, professor, eu já tenho um conhecimento um pouco menor, eu não sei o que é um quad-core, por exemplo. Mas olha só, gente, ela está o quê? Ela está negando, não está? A questão está o quê? Fazendo uma negação. Então, gente, se você não sabe, se está negando, a chance é muito grande da questão estar errada. Na dúvida, coloque errada. Claro, se a questão estiver negando, estiver, por exemplo, estiver dizendo que a questão está, que o programa, que o software, que o hardware não possui tal função. Menosprezo. Por exemplo, vamos lá. O Microsoft Office não é capaz de salvar um arquivo, não é capaz de utilizar planilhas, não é capaz de inserir planilhas em seus arquivos de texto. Está errado. Tá? Então, gente, isso aqui é um padrão que eu analisei em mais de 50 questões num banco de dados da CESP. Eu olhei uma a uma, gente. Mais de 90% das questões que diziam estar erradas, que o programa não possuía ou menosprezava os programas, certo? A questão estava errada. Então, fica a dica. A questão é uma questão de negação ou de menosprezo, né? Se você não tiver certeza da questão, coloque errado, porque a maioria das questões da CESP em objeto de negação ou menosprezo, a questão está errada. Claro, professor, tudo que tiver negação e tiver menosprezo, vai estar errada? Não, não é assim, gente. É um padrão, é claro. Se você tiver o conhecimento e souber que a resposta é certa, coloque certa. Mas na dúvida, na falta de conhecimento, se estiver negando ou menosprezo, coloque errado, que a chance é grande de você acertar. Beleza? Vamos lá. Pessoal, ambiente, vamos colocar aqui vamos colocar aqui essas 4 dicas, né? Aqui nós temos 4 dicas aí que eu vou passar para vocês. Professor, é só eu estudar essas 10 dicas que eu vou passar? Não, peraí, pessoal, eu estou o quê? Recapitulando o que nós estudamos durante o curso. Tá? Eu estou recapitulando o que nós já estudamos no curso.
O primeiro, é claro, e é certeza, vai cair uma questão na sua prova sobre ambiente Windows. Toda a prova da CESP, do CESP, cai uma questão de ambiente Windows, seja ele lá no Windows Explorer, seja ele em organização de arquivo, seja ele configurações no painel de controle. Gente, lembre que eu falei na aula de Windows para você dissecar o painel de controle. Professor, o que é painel de controle? É lá onde nós configuramos, fazemos todas as configurações do computador, onde nós instalamos e desinstalamos programas, verificamos, gente, as atualizações do computador. Isso pode cair. Mas, professor, como que cai? Eu já falei, você sabe. A banca quer saber em qual ferramenta, dentro de qual menu, em qual é a opção de atalhos que eu vou chegar até o painel de controles. Então, gente, olha só, em ambiente Windows, tudo pode cair, principalmente se tratando de painel de controle, né? Que é aquela ferramenta que me disponibiliza todas as configurações do nosso computador. Exatamente, do nosso computador, todas as configurações. Então, né, dê uma atenção especial para ambiente Windows. Organização de arquivo. Professor, mas meus arquivos são todos organizados aqui na minha mesa. Não, pessoal, não é bem assim. Tá? Não é bem assim. Ela quer saber o que? Dentro, né, do nosso computador. Mais exatamente, organização de arquivos se refere a pastas e subpastas, nomes. Lembra lá, pessoal, que eu falei lá na aula de Windows Explorer que pastas são arquivos internos dentro do computador. Podem existir as subpastas, que são o quê? São pastas dentro de pasta, gente. São as famosas subpastas. Nós podemos ter várias, quantas quiserem. Né? Dentro de uma pasta eu posso ter quantas subpastas eu quiser. Né? Outra coisa interessante, 2 arquivos não podem conter o mesmo nome se estiverem na mesma pasta. Por exemplo, eu tenho lá 2 músicas. Deixa eu pensar aqui uma música. Eu tenho 2 músicas, .mp3, com o mesmo nome. Eu posso ter isso? Não, pessoal, eu não posso ter 2 arquivos com o mesmo nome. Eu não posso ter 2 arquivos com o mesmo nome e com a mesma... Agora, com extensões diferentes, claro, aí eu posso ter sim, sem problema nenhum, eu posso ter 2 arquivos com o mesmo nome. Claro, com extensões diferentes. Bacana? Então, ambiente Windows, organização de arquivos, que é basicamente isso que eu falei, claro. Volta lá na aula, dá uma estudada sobre isso. E, pessoal, o Windows Explorer, eu recebi um e-mail esses dias, um aluno perguntando, professor, dentro de Windows, né, eu tenho que estudar o Windows Explorer? Claro, gente. Claro. Isso aqui é uma ferramenta que cai muito em provas de concurso, é o tal do Windows Explorer, pessoal. Como assim, professor? Mas vou ter que estudar ele. Por quê? Ele é uma ferramenta que está dentro do Windows. É o Windows Explorer. O que é isso? Ele é um explorador de arquivos, gente. A partir desse cara aqui, a partir do Windows Explorer, eu posso criar pastas, subpastas, eu posso copiar um arquivo, eu posso apagar, eu posso o quê? Renomear, né? Por exemplo, dentro do Windows Explorer, eu posso organizar os arquivos em ícones grandes, pequenos, médios. Eu posso organizar dentro de exibição do Windows Explorer, eu posso organizar em listas. Né? Eu posso fazer tudo isso. E eu vi uma questão da CESP cobrando, se eu perguntava exatamente, dentro do Windows Explorer, eu posso organizar os arquivos como lista? Está certo ou errado isso, gente? Está certo, pessoal, porque eu posso sim organizar os meus arquivos dentro do Windows Explorer. Eu posso o quê? Eu posso organizar em ícones, exibição, né? Eu posso exibir em ícones, eu posso exibir em ícones grandes, ícones extra grandes, eu posso organizar em listas, né? São detalhes, né? São detalhes aí que vai fazer o quê? Que vai fazer o diferencial, que vai fazer você passar e o seu concorrente errar e você vai entrar. São conhecimentos como esse que vai fazer o diferencial na sua prova. Legal? Windows Explorer. Assistiu essa aula, vai lá, dá um pausa, vai lá no seu computador, vai lá e abre o Windows Explorer e conheça, né, essa ferramenta aí, esse explorador de arquivos que é o
o Windows Explorer, gente. Conhece lá, vê lá a estrutura dos arquivos, né? A raiz, C2 pontos, D2 pontos, disco local, né? O disco externo, né? Cartão de memória. Conheça bem a estrutura do seu Windows Explorer, porque isso pode sim cair em prova. Legal? LibreOffice. Nós acabamos de falar sobre esse cara aí, sobre o LibreOffice, que vem gerado muita discussão. Professor, aqui na nossa grade de material tá o pacote Office, né? Pacote Office. Mas no edital cobra o que? Ambiente LibreOffice. Tudo bem, né? Concordo, aí foi um pequeno vacilo aí, mas gente, é imprescindível para você acertar a questão do LibreOffice, tá? É imprescindível para você acertar a questão do LibreOffice que você conheça na palma da mão o Microsoft Office. Vamos recapitular um pouco aqui, olha só. Pessoal, o Microsoft Office é um pacote de programas, tá? É um pacote de programas que contém aí vários programas para o quê? Produtividade. Programas para trabalhar o quê? Em escritório. Quais são eles? São vários. Eu vou falar quais? Os principais. Tá? Vou falar aqui para vocês os principais programas do Microsoft Office, que é o Word, né? Que é um processador de texto. Lembra lá? Que é o Excel, que é um processador um processador de planilhas. O PowerPoint, que é um processador de apresentações, que é o programa que eu estou usando aqui agora, que é o PowerPoint. Nós temos o Access, que é um banco de dados, tá? É um banco de dados poderosíssimo. Professor, eu nunca vi nada sobre o Access em provas. Realmente o Access não é cobrado, né? O Access não é cobrado, mas é um programa muito importante. E nós temos o cliente de e-mail, que é o tal do Outlook, gente. Microsoft Outlook, que é um programa de cliente de e-mail muito usado. Tudo bem, professor. Lá na prova, lá no edital pediu LibreOffice, não pediu nenhum desses. Tudo bem. Acabei de explicar para vocês do Microsoft Office. Agora vamos falar sobre o LibreOffice, que é como o nosso professor Luiz falou. É o que? É um genérico, gente. Ele é o que? Ele é um genérico do Office. Tá? Até os ícones, né? Até os ícones dos programas são muito parecidos, são quase idênticos. Lembrando para vocês que os ícones são o quê? São a representação gráfica dos programas. Ótimo. Até o ícone, gente, até o ícone dos programas que compõem o LibreOffice são muito parecidos com o do Microsoft Office. Legal? Bacana. Recapitulando, dentro do LibreOffice nós temos o Writer, que é um processador de texto, nós temos o Calc, né, que é o que? Um processador de planilhas, e nós temos o Impress, né, que é o que corresponde ao PowerPoint. Gente, como é cobrado essas questões na prova? Não vou dizer na maioria dos casos, tá? Não vou dizer na maioria dos casos, vou colocar meio a meio, 50-50. Então, existe a 50% de chance da banca pedir uma diferença do Writer, né? Uma diferença do Writer para o Word. Exatamente, às vezes ela pode perguntar se o Writer faz isso que o Word não faz, ou vice-versa. Exatamente, ela pode perguntar, o LibreOffice Writer não possui a capacidade de trabalhar com planilhas, ao contrário do Word do Microsoft, do Word do pacote Microsoft. Você tendo conhecimento dos dois, você sabe que os dois podem sim trabalhar com planilhas. Você sabe, você tem o conhecimento que ele pode trabalhar com planilhas, aí você vai lá e vai colocar errada. Você vai lá e vai colocar errada. Só que como, gente? Porque você já tem o conhecimento do Microsoft Word. Então, para você acertar uma questão do LibreOffice, para você acertar uma questão do pacote do LibreOffice, é imprescindível que você tenha conhecimento dos programas que fazem parte, que compõem o Microsoft Office. Exatamente, porque em grande parte dos casos, eu vou colocar em 50% dos casos, a banca faz uma comparação entre os dois. Por exemplo,
Vamos lá, vamos fazer uma questão bem interessante aqui. O Microsoft Word, ele é capaz de abrir um arquivo .odt? ODT é o formato nativo que vem no LibreOffice, Open Document Text, lembra disso? Então, o Microsoft é sim capaz, ele tem a capacidade sim de abrir e salvar os documentos em ODT. Claro, se você não tivesse estudado o Microsoft Office, você não teria descoberto, você não conseguiria acertar essa questão. Então, aí fica a dica aí para a gente estudar o LibreOffice também. Vamos lá. Linux, gente, Linux, olha só, Linux que é o sistema operacional aí, né, desenvolvido pelo Linus Torvalds. Vocês tiveram a aula de Linux, vocês tiveram a aula do Linux, e aí ficou uma coisa muito interessante, algumas questões que eu vi recente, de 2013, do Linux, da CESP, cobrando sobre o Linux. O CESP perguntou sobre esse tal de kernel aqui, gente. O que é o kernel? O kernel, todos nós sabemos que é o quê? Que é o núcleo do sistema operacional. Lembra na nossa aula de Linux que eu falei lá sobre kernel, shell e os apps? Sobre a estrutura do sistema operacional? Né? Recentemente eu vi uma questão fazendo referência ao tal do kernel. Ao tal do kernel, fazendo uma referência sobre isso. E se o aluno não tiver o conhecimento de Linux, ele vai levar a bomba, ele não ia acertar. Recapitulando com vocês aqui, kernel, gente, é a parte interna, é o núcleo do sistema operacional. E lá estão inseridos o quê? Os códigos fontes, as instruções do sistema operacional. É lá que está o núcleo, lá que é o motor, né? Lá que está o motor, lá que está todas as instruções que são processadas pelo sistema operacional, né? E qual foi a pergunta que eu visualizei, que eu identifiquei sobre Linux e kernel da banca CESP? Ela fez exatamente a pergunta. O kernel, né? O kernel do sistema operacional Linux é uma camada de fácil programação, facilmente atingida, o que é errado, gente. O kernel, a linguagem do kernel é uma linguagem extremamente complicada, é uma linguagem que apenas, eu vou dizer para vocês, gênios têm capacidade de trabalhar com o kernel, que tem capacidade de manipular esse kernel aqui. Então, guardem bem sobre o tal do kernel, que é o núcleo do sistema operacional, que é o núcleo aí do sistema operacional, que também vale para o Windows, tá? O Windows também tem o kernel, só que é muito... Basicamente, eu nunca vi nenhuma cobrança sobre isso. E, no caso aqui do Linux, o Shell, né, o Shell que é o quê? Que é a camada que faz o quê? Que faz a transferência, que faz a nivelação, que faz a tradução do que é feito pelo núcleo. Aqui, basicamente, é um tradutor que vai o quê? Que vai levar ao usuário, né? O Shell aqui o Shell que vai identificar se o sistema operacional é modo texto ou se é modo gráfico. Recapitulando, o Shell, né, a Shell aqui que vai definir se o programa vai ser, se o Linux, se a distribuição do Linux vai ser trabalhada em modo texto ou modo gráfico. Lembra na aula de Linux que eu falei para vocês que o Linux ele pode ser modo texto. Como assim modo texto, professor? Que eu tenho que ir lá inserir as instruções, que eu tenho que ir lá inserir o que eu quero fazer, inserir os comandos, né? Ou se ele vai ser em modo gráfico, que é exatamente como você trabalha aí no seu Windows. Legal? Então, kernel e shell. Guardem muita atenção, guardem bem essa dica aqui sobre kernel e shell. Outra coisa muito importante, gente. As distribuições do Linux. As distribuições do Linux. Ao contrário do Windows, o Linux ele possui o quê? Ele possui distribuições. Distribuições. Por que distribuições, professor? Que ele pode ter o quê? Várias distribuições sendo lançadas ao mesmo tempo ao redor do planeta. Né? Ele tem lá a Ubuntu, a Kurumin, a Red Hat. São várias distribuições aí que a banca pode estar cobrando para você. Por exemplo, o CESP ele pode perguntar se o Kurumin é uma distribuição, né? O Kurumin é uma distribuição do Linux. Você vai colocar certo, Kurumin realmente é uma distribuição do Linux. Ou ela pode perguntar se o Kuruming, né? Kuruming
É KURIMG, NG, com G no final. É uma distribuição válida do Linux? Não, não é. Porque, gente, está escrita de maneira errada. Então, muita atenção no material que está disponível aí no seu portal e decore bem aquelas distribuições que eu falei para vocês. Bacana? Bom, olha só, gente, mais uma dica aí que sempre cai uma questão sobre segurança de informação. Claro, segurança de informação. Dentro de segurança de informação, nós temos esses dois temas aqui, que é o malware, né, e que são os antivírus. Vamos falar sobre os malwares primeiro. Malware nada mais é do que os softwares, os programas maliciosos. Lembra disso? Que os programas maliciosos eles têm o que? A classificação de malware. Dentro do malware nós temos o que? Nós temos o worm, nós temos o vírus, nós temos o cavalo de Troia, nós temos o keylogger, nós temos o que? Os spywares. Lembra disso que eu falei na nossa aula de segurança de informação? É 95% de certeza que vai cair uma questão sobre malware ou sobre antivírus. Então é muito importante que você o quê? Que você guarde o conceito de malware e que guarde muito bem aquela nossa aula de segurança de informação. É muito importante que você saiba o que é um worm, o que é um vírus, o que é um Trojan Horse. Professor, eu não estou lembrando. Vamos lá, o worm é o que? É aquele malware que ele vai o quê? Que é o vermezinho que ele vai se espalhando sozinho, que ele vai replicando, que ele vai mandando para os seus colegas. E ele o que? Ele não precisa de um programa, de um software hospedeiro. Ele vai entrar no seu computador e você nem vai saber que ele está lá. E ele vai fazer um estrago muito grande no seu computador. O vírus, gente, o vírus ele precisa do quê? Ele precisa de algum programa, ele precisa do quê? De algum programa hospedeiro. Como assim? Ele precisa que um programa seja executado, que ele seja executado e que ele trabalhe escondido, né? Ele vai trabalhar escondido, você nem vai saber também que está sendo infectado. Um exemplo, por exemplo, você recebe um álbum de fotos lá, fotos sensuais, por exemplo, você vai lá, você vai abrir e você vai acabar o quê? Visualizando as fotos. Só que dentro desse programa nós temos o que? Um vírus que ele vai infectar a sua máquina e vai fazer um grande estrago aí. Nós temos o que? O keylogger também, que é o que? Que é o famoso grampo de teclado. Nós temos o que? O spyware. O spyware que é o quê? Que é um programa que ele vai o quê? Ele vai espionar o seu computador. Ele vai espionar o que você está fazendo no seu computador, né? Dentro de malwares, que na verdade não é um software, mas é um golpe eletrônico, tá? Não é um software, não é um malware, mas é um golpe eletrônico. Nós temos lá o golpe de phishing, que já foi muito cobrado e pode ser sim cobrado novamente. O que é o golpe de phishing, professor? É lá aquele e-mail que a gente recebe diariamente. Você não recebe todo santo dia, não recebe um e-mail. O seu CPF está com problema, recadastre sua senha na Caixa Econômica, recadastre sua senha no Banco do Brasil. Gente, todos esses e-mails que você recebe são golpes, porque o Banco do Brasil, se precisar recadastrar uma senha, se precisar regularizar um cadastro, ele vai fazer o quê? Ele vai ligar para você. Ele vai ligar para você. Que é outro exemplo de golpe de phishing. São o que? São os SMS que nós recebemos, né? Você acabou de ganhar uma casa, promoção SBT contemplado. Isso aí sim é um jeito de te dar um golpe de o que? De induzir o candidato, a vítima ao erro. Isso aí são golpes, né? São golpes eletrônicos que não são classificados como malware, mas também podem estar caindo na sua prova. E chegamos neles aqui, que é o tal do antivírus, gente. O antivírus é o quê? É um conjunto de programas que vai o quê? Que vai te defender desses caras aqui. Vai defender você do tal dos malwares, né? Dentro do antivírus, nós temos o quê? Geralmente nós temos um pacote de programas, que são eles. O firewall, que são eles. O firewall, o antivírus, né? O antivírus e o anti-spy. O firewall, gente, ele gera muita dúvida na cabeça do candidato. Tá? O firewall ele gera muita dúvida na cabeça do candidato. Por quê, professor? Porque às vezes o candidato acha que o firewall é o quê? É um antivírus. E na verdade ele não é um antivírus, tá? O firewall é o quê? O firewall é uma muralha
É uma proteção que você tem em torno da sua máquina, que pode ser ele físico, né? Eu posso ter uma máquina lá na minha rede que é um firewall, ou pode ser um software também que ele vai proteger a minha máquina. Qual é a função do firewall? A função do firewall, gente, é evitar as invasões externas na minha máquina, é evitar que pessoas externas tenham acesso à minha máquina através de rede. O que ela vai fazer? Ela vai fechar as portas do meu computador. Ela vai fechar o que? As portas de conexão do meu computador. Concorda comigo? Eu tenho lá a conexão com a internet, né? Na internet eu uso várias portas de comunicação, canais de comunicação que circulam na internet, que saem e retornam à internet. E em uma dessas portas eu posso haver o quê? Pode haver uma tentativa de invasão, alguma pessoa lá fora tentando invadir o meu computador. E a função do firewall é exatamente essa. É o quê? É bloquear, tá? É bloquear a entrada dessas pessoas. Tá? Entenda o seguinte, firewall como uma proteção externa à minha máquina. O que é diferente do antivírus, gente. O antivírus, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma busca, né? Ele vai fazer uma varredura dentro da minha máquina. O firewall é fora. Guardem bem isso. O firewall cria uma proteção em torno da minha máquina. Já o antivírus não. Ele vai fazer uma proteção dentro da minha máquina. O arquivo já tem que estar aqui dentro do meu computador para que o antivírus possa trabalhar, que possa identificá-lo e rastreá-lo, eliminá-lo, que possa fazer, que possa o quê? Que possa trabalhar. É necessário que já esteja dentro da minha máquina. E a função do antivírus, gente, é procurar worms, né? Procurar Trojan Horse, que é o famoso cavalo de Troia, e procurar vírus. Tá? E o anti-spyware, ele vai procurar o quê? Ele vai procurar o anti-spyware, ele vai procurar o spyware, né, que é o malware, né, que é o malware que espiona o meu computador, e o famoso keylogger, que são os grampos de teclado que fazem o quê? Que grampeiam que faz uma lista completa de tudo aquilo que eu digitei. Então guardem muito bem aí, né, os malwares, né, e o antivírus. Não confundam, gente, pelo amor de Deus, não confundam o antivírus com o malware. O antivírus, perdão, com o firewall. Vou dar um exemplo aqui de questão. A banca pode perguntar para você, a função do firewall, né? É fazer uma varredura dentro da máquina e procurar por vírus, por worms, por malwares. Você vai colocar que é errada. Porque você sabe que a função do firewall é o quê? É proteger, né? Fazer uma proteção externa na minha máquina. E a função de quem que vai fazer a varredura da minha máquina é o antivírus ou o anti-spyware. Bacana? E geralmente, tá? Eles compõem tudo só um pacote de software, né? Eles vendem, né? Vendem ou são gratuitos, eles compõem tudo um pacote de software. Pessoal, e aqui nós temos a nossa última dica, que é a famosa rede de computadores, né? As redes de computadores, que aqui, gente, é um conteúdo extenso. Dentro de redes eu posso colocar o quê? Eu posso colocar a internet. É imprescindível que você estude internet, que você estude rede de computadores, né? Que você estude... Claro, pessoal, isso aqui foram algumas dicas aí, são 10 dicas aí, mas claro que o conteúdo é muito extenso, o conteúdo edital é bem extenso e pode cair muito mais coisa. Mas dentro de redes de computadores, nós temos que identificar o quê? Nós temos que saber o que é rede de computadores, né? Nós vimos na nossa aula que tem que ser composto por mais de uma máquina. Nós temos a famosa intranet, que é uma rede, que é uma internet interna, que a internet é a junção de várias redes de computadores que foi criado a internet, né? Exatamente. Nós temos também o que nós temos que estudar dentro de redes de computadores. Nós temos que estudar o hub, lembra? O switch, né? O roteador, gente, rede sem fio. Na nossa aula de redes de computadores eu dei lá várias nomenclaturas. Como assim, professor? Vários nomes, eu dei nomes às redes, lembra lá? Rede AMAN, ALAN, AWAN.
Lembra disso? Então é muito importante, pessoal, que você guarde esse conteúdo, essas nomenclaturas que eu passei para vocês aí, tá? Sobre redes de computadores. Tá, dentro de redes de computadores, pessoal, é muito importante que nós estudamos o que? Internet. Tá? Pode sim cair uma questão de internet. Né? Pode cair uma questão de internet. Pode cair uma questão de... Como é que chama? De site de busca, gente. É muito importante o site de busca. Lá em recapitulando aqui todas as nossas dicas aqui. Lá em LibreOffice, gente, por ser uma prova que não seja uma prova de banco, é muito difícil que caia o quê? Que caia uma questão de Excel, que caia questões referentes a funções de Excel. É muito difícil. Geralmente eles cobram mais funções de Excel em provas direcionadas a bancos, né? A prova, por exemplo, prova da Caixa Econômica, prova do Banco do Brasil. Geralmente, quando cai provas, quando a prova é direcionada para pessoal que está habilitando para Banco do Brasil, Caixa Econômica, geralmente cai o quê? Cai funções financeiras do Excel. Funções financeiras do LibreOffice. Eu tenho essa confusão porque realmente eles são muito parecidos. Até a sintaxe, gente. O que é sintaxe? É como você formular a forma, como você inserir os dados da forma, são muito semelhantes. Na maioria dos casos são idênticas. Tá? Então, por ser uma prova direcionada para a área do Ministério Público, por exemplo, é muito difícil que caia o quê? Que caia questões aí de funções financeiras. Mas, é claro, é importantíssimo que nós estudamos aí algumas funções do LibreOffice. Então, pessoal, aqui, finalizando aqui a rede de computadores, o que eu vou dizer para vocês? É importantíssimo que vocês estudem lá os meios, né, as formas, as tipologias de redes, né, que nós estudemos internet. Internet é importantíssimo, que pode sim estar caindo uma questão de internet. Que mais? Cliente de e-mail, gente. Tá? Cliente de e-mail é importantíssimo, que ele pode sim estar caindo na sua prova aí. Como assim, professor? Vocês lembram lá da nossa aula de cliente de e-mail, né? De e-mail e cliente de e-mail, que não são a mesma coisa. E-mail é uma coisa e cliente de e-mail é outra coisa, bem diferente. Um precisa do outro para funcionar. O cliente de e-mail precisa do e-mail para funcionar, só que o e-mail não precisa do cliente de e-mail para funcionar. Dentro do e-mail nós temos o que? O tal do webmail, né? Nós temos o tal do webmail e nós temos aí essas funções aí, pessoal. Olha só, acabei de dar aqui as 10 dicas para vocês, tá? Acabei de dar aqui as 10 dicas para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí, que tenham gostado do conteúdo, que venha contribuir com a aprovação de vocês na prova aí da banca da CESP. Vamos dar continuidade às nossas dicas agora, tá? Com o nosso próximo professor. Fiquem com Deus, pessoal, e até as nossas próximas dicas. Um abraço, até mais.